Antes do meu canal ser monetizado, eu já comecei a fazer parcerias com escolas de curso preparatórios para concurso e comecei a ganhar com parcerias antes mesmo do canal ser monetizado. Pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Fale com Sobral no digital. Hoje eu tô aqui com um amigo, um cara que a gente já se conhece, já tem quase 20 anos aí, Glaudimar Pedrosa. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, estou aqui muito feliz, meu amigo Marcelo. Não, você não tá feliz, não. Eu tô feliz. Não. Fala daquele jeito que você fala comigo quando você vai mandar um áudio, você me chama de quê? Como que é? Fala, Sobral! É que aqui a gente não pode falar do mesmo jeito. Não, né? a gente pode falar. Aqui é chique. praticamente. A gente tá num lugar bonito, assim, casa. mas praticamente é a nossa cozinha de casa. É. A gente tá recebendo o Isso, pessoal na cara. cozinha aqui de casa. Meu amigo Marcelo Sobral! Aí eu mando o áudio de volta pra ele. Glaudimar Pedrosa! É isso aí, como nos velhos tempos, meu cara. Exato. Agora, o que o Glaudimar tem de interessante? O Glaudimar, de profissão, é policial civil, mas ele, da pandemia pra cá? Tem quase 10 anos. Não, 10 anos você é policial civil, mas o seu digital começou... Meu digital começou na pandemia. Na pandemia, ele resolveu, eu fiz um pouquinho parte disso aí, ali no início dele, ele resolveu ir pro digital e hoje tem mais resultado no digital do que ganha como salário na polícia. Olha aí. Né? Inclusive, você vai saber por que ele continua sendo policial. Né? Então, Glaudimar, antes, para a gente poder começar, eu sempre gosto de saber, parece que quando uma pessoa vai contar a história dela, parece que um dia ela acordou e tudo deu certo, né? E não é assim. A gente sabe que não é assim. Mas conta um pouquinho, quem é o Glaudimar Pedrosa, que viajou aí 140 quilômetros para estar aqui? É verdade, né? Um pouquinho. Pessoal, eu sou policial civil hoje, só que a gente começou lá no passado, há mais ou menos 18 anos, eu conheço o Marcelo. Na época a gente estava fazendo faculdade de sistemas de informações e naquela época a gente se encontrou na sala de aula, mas a gente não conversava, né? A gente começou a trabalhar numa empresa. Você andava com um bóton esquisito? Tinha um negócio assim. Perca peso, agora pergunte-me como. Exato. Eu já era magro, então não tinha o que perguntar. Não era pra você, né? Não era mas tinha pra uma mim. outra que era... ganha dinheiro, trabalha em casa. Trabalha em casa, pergunte-me como. É. E eu conheci o Sobral nessa época. A gente trabalhava numa empresa de nutrição, marketing multinível. E depois disso, a gente trabalhou quase 10 anos, né? Você ficou mais tempo do que eu. Foi 12 anos. 12 anos, né? Eu trabalhei um tempo, ganhei um dinheiro, depois perdi o dinheiro, depois me mudei para a Itália, fiquei... Não, peraí. Vamos voltar um pouquinho. Quem é o Glaudimar hoje? Tá casado? Glaudimar hoje está casado, tem uma filha e é policial civil. Inclusive já manda um abraço para ela, para no futuro, daqui 10 anos, ela ver esse podcast, ela falar o meu pai lá mandando... Olha aí, ó, minha filha aí no futuro, aí, recebendo esse salve aí, ó. Um abraço, filha, papai tá aqui, ó. Maravilha. Gente, é muito importante, eu falo assim, não tem jeito, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, às vezes eu não sei qual momento você está passando hoje na sua vida, mas vai ter um momento em que você vai olhar para trás e vai ver que cada coisa que você passou construiu a pessoa que você é hoje. As coisas só fazem sentido depois que você passa. No momento que está passando, você não consegue enxergar que aquilo não. Faz você está no meio da floresta, processo. você não consegue enxergar, você só vê a árvore que está na sua frente, né? E o que aconteceu interessante? Lá no início, né, eu tinha 22 anos, o Glaudimar, acho que é uns 3 anos mais velho que eu. A gente estava na faculdade, a gente começou a empreender... 2 anos? 2 anos mais velho. A gente começou a empreender num negócio e esse cara foi fundamental, foi meu mentor, né, lá no início. Hoje a gente estava agora há pouco almoçando e tudo, e o Glaudimar contando umas histórias. Eu ia lá para a porta da casa dele chorar porque eu não conseguia vender. E hoje, você falar isso com uma pessoa que eu não conseguia vender, parece uma piada, né? E... Hoje você dá treinamento para as pessoas vendas, né? Entenderem como vender, para desbloquear algumas coisas. E quando eu falo que lá no início você não tinha também aptidão nenhuma, o pessoal nem acredita, né? Nem acredita. Né? E como que a gente depois acaba ajudando pessoas por problemas que a gente passa, né? Aquilo que a gente passa... Fica mais fácil, né? A gente mostrar a solução de algo que a gente já teve como problema, né? Exato. Fica muito mais porque simples. você passou, né? Você sabe resolver aquilo ali de forma muito mais fácil. Mas antes da gente entrar no digital, você foi um cara que também as coisas começaram a acontecer um pouco mais tarde, igual eu. Sim. Né? Os resultados, né?
Você morou fora. Conta um pouquinho essa experiência. Você foi morar fora com o objetivo de É quê? sempre tentando fazer as coisas darem certo. Né? É. A gente, às vezes, na vida, a gente vai tentando algumas coisas e você não começa um projeto sabendo que vai dar errado. Você começa um projeto acreditando que aquele projeto ali vai dar certo. E muitas vezes as coisas não saem como você esperava. E os resultados, às vezes, não aparecem da forma com que você gostaria que aparecessem, né? E assim foi com a gente, foi comigo, né? Pelo menos. Eu falo a gente porque é difícil a gente separar, né? Quando a gente está junto, a gente sabe de muita coisa que aconteceu nesse período que a gente trabalhou junto. E, enfim, as coisas em algum momento não deram certo para mim. Eu zerei no negócio que eu estava. Me mudei daqui, fiquei um período de quase 2 anos na Itália. Fui sem dinheiro, voltei sem dinheiro. E quando eu voltei... Gente, esse cara voltou... eu brinco assim, era só pele, osso e cabelo. Muito magro. Muito magro. O editor vai mostrar uma foto aí. Nós vamos colocar, pedir para poder colocar aí. Algumas fotos nossas de antigamente aí, né? E aí você voltou, e eu acho assim, foi muito interessante que existe uma linha, né, Glaudimar, muito tênue entre você ser teimoso e persistente, né? Sim. Eu acho que você viu essa linha primeiro que eu. Sim. Tanto é que eu continuei depois um tempo. E aí você voltou para a faculdade, que a gente tinha abandonado. Eu estava prestes a concluir a faculdade, só que eu tinha largado ela faltando um semestre para concluir. Eu também, mesma coisa. Deixei alguns anos, fiquei alguns anos afastado, deu tempo de retornar e conseguir concluir. E arrumei um emprego de analista de sistemas na época. E tudo começou quando eu fui mandado embora sem justa causa. Por uma questão política lá do sindicato, me mandaram embora. E aí eu pensei, agora eu tenho que começar a fazer alguma coisa e nunca mais vão me mandar embora. Então, daquele momento ali, eu decidi que eu não seria mais que te desse mais estabilidade. Embora. Um pouco mais de estabilidade, para depois, de repente, eu trabalhar num negócio próprio, alguma coisa que eu pudesse estar no controle da minha vida, literalmente. Comecei a estudar para concursos e eu pensei, uma coisa eu tinha muito forte, eu falei assim, eu vou estudar até passar. Eu vou estudar até passar, porque o caminho eu sabia mais ou menos como que era. E assim foi comigo, eu comecei a estudar e em 1 ano e meio aproximadamente eu fui aprovado para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Só que para ser aprovado na Polícia Civil do Rio de Janeiro, parece também que quando a gente conta, né, estudou e passou. Não, eu fui reprovado em mais de 20 concursos para conseguir ser aprovado em um. Então, nessa área, eu sei que o tema aqui não é o digital, mas tem a ver com persistência. Tem a ver com entender o processo. E muitas vezes, quando eu falo para outras pessoas hoje, que hoje o meu público é de pessoas que querem a aprovação em concurso público, querem ser policiais especificamente. Quando a gente fala para essas pessoas, parece que é pegar um material para estudar ali 3 meses e ser aprovado na primeira prova. Com algumas pessoas acontece isso? Pode acontecer, mas é a exceção da regra. Que depende também o que essa pessoa construiu antes disso. Exatamente. Por onde ela estudou, o que você construiu. O que ela tem de conhecimento Qual é a sua bagagem para você conseguir desenvolver um negócio em 3 meses ou 6 meses, ou de repente 1 ano e meio, que foi o meu caso. Eu acho assim, não tem jeito, por mais que eu fale do digital, eu sempre, antes de falar do digital, para mim eu falo de negócio, que é o que a gente ainda vai falar aqui. E por trás de um negócio, existe uma cabeça e existe uma mentalidade. Não adianta. Por exemplo, quantas pessoas não chegam a 21 concursos para ser aprovada? Quantas reprovações você precisa para ser aprovado? Para ser aprovado. Ou seja, você só precisa passar em uma. Você só precisa acertar uma vez. Uma vez. Exatamente. Mas quantas estariam dispostas a fracassar 20 vezes? Eu acho que para qualquer negócio, o segredo que não é segredo é mais ou menos esse. Normalmente é a mesma coisa. Quanto você suporta, né? Quanto você suporta até dar certo. E assim, é interessante isso que nessa época você morava na casa da sua mãe, né? Sim. Então assim, que você de certa forma você dependia disso também, né? E mais de 30 anos. E é desconfortável, né? Você com desconfortável. 30 anos na casa dos pais ali é desconfortável. Quantas pessoas estão dispostas a isso, né? Não, se bem que hoje tem gente que não quer nem sair da casa dos pais, né? Mas assim, aí você foi lá, pegou, passou. Eu lembro que você passou,
eu lembro até que eu quase comprei um carro seu. Na época, eu não sei como que eu ia comprar, que eu não tinha dinheiro, um Celtinha. Celta preto. Um Celta preto. Celta preto. Né? Eu falei, gente, eu tinha que comprar esse... O meu sonho era ter um Celta, cara. Celta preto. Acho que meu todo Celta... mundo tem um Mas sonho. Todo mundo tem um pouco desse sonho. Desse sonho, né? Ter um Celta, né? Porque você precisava de levantar dinheiro para ir lá para o Rio de Janeiro para fazer a Cadepol, né? Eu tinha o Celtinha, já tinha sido aprovado no concurso, tinha que ir para o curso de formação e o carro ia ficar ali quase um ano parado. Então eu tinha que vender ele. Era um dinheiro que eu ia ficar parado ali perdendo. Eu ia perder valor de mercado e o dinheiro ele tinha que ser feito. E eu fui para o curso de formação, retornei, tomei posse no concurso, comecei a trabalhar. E nesse comecei a trabalhar, deu ainda um lapso ali de tempo ali, até eu começar a ter a ideia de querer fazer mais alguma coisa a não ser o que eu estava fazendo. E eu tinha tempo disponível para eu aproveitar. Eu acho que é uma questão, né? Você tem uma carga horária que é muito... te dá muito tempo livre. Né? Você tem uma certa liberdade para desenvolver outras coisas. Foi aí onde também eu comecei a segunda faculdade, hoje eu sou formado em Direito também. Depois de 3 anos, mais ou menos, trabalhando na Polícia Civil, eu vi que eu podia aproveitar aquele meu tempo ali Aí você começou a pensar, o que eu vou colocar durante os dias que eu estou de folga? Aí comecei a faculdade, para usar o meu tempo ocioso. E aí no meio da faculdade que veio a ideia. Lá no início da faculdade, talvez, veio essa ideia, né? Eu vou começar a produzir um conteúdo no YouTube. Eu não tinha ideia de que eu estava entrando num negócio do digital. Por que você queria fazer um trabalho no digital? Eu queria ajudar pessoas. Uma coisa que passou direto aí é que naquele período, antes de eu ir para a Itália e depois que eu retornei da Itália, eu dei aula também de informática. Então eu acabei pulando essa parte também. Então eu dei aula muitos anos. Não, é porque os nossos currículos não dá para contar aqui, tudo, né? Não, a gente precisa de 12 episódios só para contar nossa história. É uma série de TV aí para conseguir uma contar. série. Na verdade, eu dei aula de informática. Comecei em 99 a dar aula de informática. Não era nem nascido nessa época. Olha só, imagina, eu acho que nem eu era nascido nessa época que eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula nesse período. Dei aula, acho que um pouco antes também de ir para a Itália e quando eu retornei. Inclusive, agora eu lembrei também de uma outra coisa. Esses dias um ex-aluno meu me parou e falou, e aí? E os concursos? Passou? Porque eu dentro da sala de aula, eu estava estudando para o concurso e dava aula também de informática. E falava para os alunos, falou, vocês têm que aproveitar a informática, porque a informática ela cai em concursos, principalmente concursos policiais, então se o seu sonho é ser concursado, alguma coisa assim, se dedique que vale a pena e tal. Só que eu falava daquilo e eu não era, eu não tinha passado ainda. E eu já anunciava para as pessoas, eu estou estudando, eu vou passar e tudo mais. A gente tem uma parada que eu acho que em comum, assim, que a gente sempre teve um objetivo genuíno de ajudar as pessoas que passavam pela gente, né? Acho que isso a gente tem em comum, né? E aí, no meio dessa história de ajudar, às vezes uma ajuda vira um caminho de oportunidade. Sim. Que eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com você. Então, você passou uma... Talvez se você tivesse passado de primeira, você não estaria disposto a ajudar ninguém, que você fala, eu sou muito foda. Mas como for ali uma persistência, eu acho que você falou, poxa, eu posso falar sobre persistência para passar. A quem tiver algo para reclamar, eu posso mostrar que, mesmo reclamando, esse pode ser o caminho. Você tem que passar por isso para depois você ser aprovado. Então, acho que essa trajetória de ter alunos, de falar com eles, de já... eu queria já que as pessoas fizessem o mesmo que eu, e eu ainda nem tinha passado ainda. Isso né? é impressionante isso. E depois é que eu lembrei disso. Caramba, eu falava para esses alunos dentro da sala de aula. E aí, essa questão de dar aula, de querer ajudar as pessoas, eu acho que me motivou também a começar um canal no YouTube. Para poder falar sobre o concurso, sobre a carreira de Polícia Civil, porque até então eu não conhecia nenhum canal no YouTube que falasse sobre Polícia Civil, especificamente Polícia Civil do Rio de Janeiro. Que é uma coisa específica, né? Muito específico. É bem nichado, vamos botar específico. assim. Ser policial civil do Rio de Janeiro, gravar conteúdo... Geralmente é o que a pessoa também não quer, né? Não quer. Quando você provavelmente fala que você é policial do Rio de Janeiro, a pessoa talvez já imagina você dentro de uma favela, já né? Gera um sentimento de medo ali, né? A pessoa já tem esse medo. E realmente, mais para a capital ali, realmente é mais complicado. É bem peculiar ali o trabalho. Você está no interior hoje, eu trabalho no interior. Provavelmente, talvez eu não faria conteúdo se eu tivesse lá para a capital. Pela exposição. Pela exposição. E antes de começar a produzir conteúdo, e é interessante, eu não tinha nem foto no Instagram.
Olha. Tamanha era a minha preocupação em ser discreto. Aí de discreto eu passei a ter um canal no YouTube. Fui para o outro extremo, né? Tá, mas nem tudo são flores. Nem tudo um são dia flores. eu estou lá sentado, eu recebo uma ligação de um camarada falando comigo, querendo trocar uma ideia. Vamos conversar, né? Sobral. E aí, Sobral, preciso conversar com você. Ah, liga aí. Eu sentei, e aí o cara começa com uma conversa. Foi direto assim a sua conversa? Que você queria montar um canal disso? Você lembra como foi a conversa? Eu comecei falando que eu tinha um projeto de montar 2 canais. Para 2 canais. Um é sobre jogos, games, né? É verdade. Um era de games, de jogos. É verdade. E o outro você ia. E aí tá uma questão, gente. Eu faço post, às vezes, hoje isso pra mim é uma verdade muito grande. Você tem que ter mentores na sua vida, cara. Você tem que ter pessoas que você confia e que você tá disposto a abrir o jogo com essa pessoa e você deixa ela meter o dedo na sua ferida ou te dá uma opinião e você segue aquilo, talvez, ou pelo menos considera. Não tô falando, não tem que ser qualquer pessoa, não é sua mãe, não é só seu pai, né? Às vezes as pessoas nem entendem o que você faz. Mas aí o Glaudimar ligou para mim na seguinte situação: Sobral, você estava, vamos botar, tem uns 3, 4 anos isso? Então você estava com 38, 30 por aí, quase mais de 35 anos. Foi em 2020. 2020. O canal eu comecei em 2020. Foi ali no início, né? No início. Ele me liga e fala assim: eu tô com uma ideia de criar 2 canais. Um de jogos e o outro para falar de concurso público, voltado para a Polícia Civil do Rio. E aí eu virei para ele e falei assim, mas deixa eu te falar um negócio, por que você quer montar 2 canais? Aí a outra coisa que eu perguntei, cara, você hoje compete a nível alto, para você poder, na idade que tá, conversar com quem é jovem, quem joga, para isso virar um negócio, porque eu sempre penso nas coisas virando um negócio, né? E aí ele falou, nem tanto. Falei, cara, para e pensa, você é um avatar transformado. O que é um avatar transformado? A pessoa que vai te ouvir, você é ela no futuro. Porque você voltou depois de morar fora do país. Eu lembro exatamente como a conversa. Você já tinha entrado no digital nessa época. Então você, para mim, naquela época já era uma referência do digital. E hoje é muito difícil você começar no digital porque normalmente você não tem uma pessoa próxima que você consiga conversar. Se as pessoas hoje forem procurar alguém que, por exemplo, é policial, eu acho que é muito mais fácil você conhecer um policial ou conhecer alguém que conhece um policial para você conseguir conversar, ou alguém que passou em algum concurso, seja ele qual for, do que conhecer alguém que deu certo no digital para poder chegar, sentar e conversar. Hoje eu acho que o mercado tem muita carência de pessoas para orientarem, né? Para conseguirem orientar alguém no digital. Então não é muito comum. E eu tinha você como referência, porque era um cara que já tinha dado certo ali, já tinha provado que era uma pessoa capaz de desenvolver um negócio no digital. Então era a melhor pessoa, estava do meu lado ali, era meu amigo. Não, e aí, para temperar um pouquinho essa história, tem uma coisa que aconteceu alguns meses antes. Quando eu parei com o negócio que eu trabalhava, antes de eu arrumar um emprego, a gente acabou sendo parceiro num negócio de consórcio seguro. Depois eu fui arrumar um emprego e sempre toda decisão que eu ia tomar, eu ligava pro Glaudimar. Toda. Porque eu não tenho ninguém assim na minha vida para trocar ideia. Não tenho, né, o meu pai não é essa pessoa. Um dia eu conto a minha história em detalhes, na minha novela mexicana. Mas então ele fez parte da minha vida por exemplo, quando eu perdi minha avó. Hoje mesmo ele lembrou isso. A primeira pessoa que eu liguei foi ele. Então quando eu fui arrumar um emprego também. E quando eu comecei a fazer um trabalho no digital, era a pessoa que eu trocava ideia. E aí aconteceu o seguinte, eu tinha acreditado num projeto, né, inclusive o segundo podcast aqui dessa série foi com a minha sócia, né, com a Andrea Passotti. Eu tinha conhecido ela, eu tinha um pouco de dinheiro para investir, que eu entrei com investimento financeiro, porém no meio desse caminho, um pouco antes de eu começar o investimento em captar pessoas para o lançamento dela, e não foi grande investimento, eu tive minha conta bloqueada porque eu devia alvará na prefeitura de Cachoeiro. E foi lá, bloqueou R$2.000 que eu ia usar para essa captação. Para quem que eu liguei pedindo dinheiro? Pro Glaudimar. E é difícil falar disso porque ele até
virou para mim e falou assim, Sobral, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu te empresto, eu queria R$2.000, que era o que eu precisava. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu te empresto esses 2.000 se você me der 5% do seu negócio. E aí eu falei, cara, quem mais que eu tenho para recorrer? Eu falei, é melhor eu perder 5 do que eu não ter um negócio. Eu falei, cara, ele falou assim, se der errado, você não precisa de me pagar. Cara, aquilo ali foi... Aí eu lembro que você pegou, falou assim, vou te transferir o dinheiro aqui, transferi. Eu falei, nossa, cara... E eu tava já trocando ideia com ele, falei, cara, esse projeto vai dar certo. Isso vai virar a minha vida, vai virar o negócio. E aí eu lembro, a gente abriu o carrinho, dia 17 de fevereiro de 2020. Eu estava a gente tinha faturado no primeiro dia cerca de R$70.000. Então eu estava com mais de R$20.000 na conta já ali, mas só ia cair daí 30 dias. Eu ligo de dentro do ônibus, vou botar essa foto aí, ó. Eu ligo de dentro do ônibus para ele falar, cara, deu certo. Só que eu só tenho daqui 30 dias dinheiro para te pagar. E eu preciso de mais 1.500 emprestado para eu viver até lá. Então, olha como que as coisas são. Tinha olha quase R$100.000 e precisava de mais 1.500 para sobreviver o final do mês. Eu lembro que nesse dia, você passou o dia inteiro me mandando print de vendas, que toda hora caiu uma venda, toda hora caiu uma venda. Acho que eu falei com o André, acho que o André também estava naquela euforia ali, de cada venda que ninguém estava acreditando que estava daquela proporção. A gente achou que ia dar certo. Mas não que ia ser tão rápido, né? Porque tinha muita coisa já feita, e hoje, olhando no retrovisor, eu consigo ver que a gente acertou muito de cara. Várias coisas que depois outras pessoas no mercado demoraram muito tempo para colocar em prática, a gente desde o início a gente colocou, graças a Deus. Então, depois passou 30 dias, o dinheiro caiu na minha conta, falei, Glaudimar, então, vou te fazer uma prestação de conta aqui com você, e aí foi minha surpresa, que ele virou para mim e falou assim, Sobral, aquela história que eu tinha contado para você de ter 5% do seu negócio, cara, era só um teste com você para ver se você realmente estava disposto. Me paga aí só o que eu te emprestei, que eu não quero o seu negócio, eu queria que você desse certo. Tá? Então, cara, é foda porque é difícil falar disso, né? Hoje é muito gostoso falar, mas o que foi o melhor? Passaram alguns meses, esse cara me liga e eu estava na posição de poder ajudá-lo naquele momento, né? E eu falei, cara, você é um avatar transformado. Ele, então, mas eu estou no meio da faculdade de Direito, deixa eu terminar a faculdade. Eu falei, cara, as pessoas que precisam te ouvir não são os advogados. Não vai ficar perguntando qual a sua formação. Elas querem saber qual foi seu processo para você passar. E aí eu falei, qual vai ser o dia do seu primeiro vídeo? Anota aí. Vou te falar os 3 primeiros temas dos vídeos para o YouTube. Aí falei, como eu passei no concurso, eu não lembro, vai lá no canal dele no YouTube. Faz uma lista com alguns temas e tal. Faz uma lista com temas. E começou ali, né? Essa era a minha condição naquele dia E no dia que eu falei, fala isso, já vou assinar seu canal. No dia que sair o primeiro vídeo, eu vou assistir. E ele realmente soltou naquele dia que ele tinha prometido. Acho que isso foi uma questão também, se comprometer, me comprometi e fiz aquilo ali do jeito que você falou. Porque era a pessoa que eu acompanhei, né? Quando a gente conta essa história, não sei se você já tinha contado alguma coisa parecida ali dessa sua parte aí da trajetória, do início, do dia do que o carrinho abriu. Não, isso eu nunca contei. Agora, tá vendo? Precisou dessa entrevista para contar. Eu já sabia que era o cara que sabia o que estava falando, sabia como estava orientando no digital, porque eu acompanhei não só esse dia, eu acompanhei as vezes que você deu errado e tudo que você precisou de aprender para depois dali para frente dali para frente dar certo. E é igual no concurso, né? Quando eu falo de estudar para o concurso, de reprovar 20 vezes, ninguém se preocupa depois ou ninguém presta atenção que você reprovou 20 vezes no concurso para passar. Ninguém lembra dessa parte. Quando eu conto tudo, mesmo que eu conte a minha história toda, ninguém presta atenção nessa parte. E é importante a pessoa entender isso.
Muito. Óbvio que a gente não foca nisso, né? Mas igual a sua trajetória para chegar até ali, é legal você contar essa parte do início, porque a pessoa acha que sempre deu certo. Não, e tem uma outra coisa, gente, você dá certo e não significa que você vai continuar dando, não. Também. Porque fazer a manutenção de ter resultado não é fácil. Porque o que aconteceu com a gente? A gente teve um resultado, um pico, e aí eu falei, será que foi sorte? Será que tinha uma demanda reprimida? Aí veio a pandemia. Falei, meu Deus, o mundo agora vai acabar. Alguém vai querer comprar alguma coisa? Quem vai querer fazer Quem vai querer fazer? E aí depois a gente viu que, na verdade, a pandemia iria ajudar a gente no negócio, quem estava mais preparado. E aí depois foi surgindo outros negócios em torno disso. Então, assim, só que essa mentalidade... por exemplo, a minha cabeça não estava ainda 100%. Eu demorei 6 meses depois de estar ganhando dinheiro para comprar uma camisa. Porque eu estava com medo de voltar a ser pobre, voltar a andar de ônibus, voltar a ter que arrumar um emprego. Eu estava guardando o dinheiro todo. Escassez total. Falei, vou segurar, vai que eu nunca mais ganho nada. Vai que eu nunca mais ganho, eu nunca mais quero voltar de onde eu vim. Esse era o pensamento que eu tinha, né? Mas aí conta aí o que aconteceu com dessa história do YouTube. Então, daí pra frente, eu não estava conseguindo nem acreditar e mensurar o quão foi dando certo a partir do momento que eu comecei a trabalhar realmente. E eu falei assim, caramba, eu não precisei ser formado em Direito para falar de um tema que, na verdade, não tinha relação exatamente com a minha formação. As pessoas queriam ouvir... O obstáculo que você colocou ali para poder procrastinar, né? Só eu tinha isso. O obstáculo estava na minha cabeça, essa questão de ser formado em Direito para falar com pessoas que querem ser aprovadas em concurso, porque eu não era formado em Direito quando eu passei no concurso. Então, por óbvio, também não precisava ser formado em Direito para falar sobre atividade policial, sobre concurso público. As pessoas queriam ouvir o Glaudimar Pedrosa, que era policial civil no Rio de Janeiro. O que eu tenho para contar? Como é que é o trabalho de um policial civil? Como é que é as dúvidas principais? Quanto ganha um policial civil? Como é que é o plantão? Como que é a carreira? Quais são os pré-requisitos? As pessoas queriam ouvir isso. Então eu tinha muita informação para poder compartilhar. Então, desde o início ali, eu falei com os amigos da faculdade, o pessoal foi ajudando ali a compartilhar, falou, me ajuda aí, eu montei um canal, e é assim o início. Você começa conversando com os amigos, me ajuda aí, compartilha lá. Eu lembro até hoje, os meus amigos, as minhas amigas de faculdade ajudando, compartilhando, e aquilo foi crescendo, foi ganhando uma proporção, as coisas foram acontecendo. Eu comecei, antes do meu canal ser monetizado, eu já comecei a fazer parcerias com escolas de curso preparatórios para concurso e comecei a ganhar com parcerias antes mesmo do canal ser monetizado. Às vezes a pessoa fica muito focado, às vezes, na monetização. A monetização é o dinheiro de pinga do YouTube. Monetização do YouTube não... A gente nem ativa. Não vale a pena se você estiver pensando só nisso. Né? Acho que vocês hoje nem são focados nisso. Né? Não, a gente desliga. A gente não deixa ninguém botar anúncio no nosso canal. Não aparece? Não. Para você ter uma ideia. Porque aquilo que você vai gerar de conteúdo e o público que você vai gerar em torno de você... Se você tiver uma estratégia. Se tiver uma estratégia, se você souber o que fazer. Se você tiver uma esteira de produto. Ou se você entender o que esse público precisa. Porque muitas vezes a pessoa ela acaba sendo um influenciador, mas ela é só um jornalista. Ela é só aquela pessoa, um repórter, só uma pessoa que passa a informação, mas não gera relacionamento, não sabe trabalhar essas questões. É muito difícil para quem está começando no digital, e às vezes até tem um público. A pessoa não sabe o que fazer com isso. Principalmente se ela estiver só no Instagram, por exemplo. Porque o YouTube ele ainda te monetiza. Mesmo não sendo o valor que você pode ter de melhor ali, de retorno, mas ainda assim é alguma coisa. A pessoa ainda tem alguma coisa. E aí eu comecei a fazer parcerias e dali para frente eu comecei a entender que aquilo poderia se transformar em algo muito maior. Que eu poderia agregar valor de várias formas diferentes, que seja com a monetização do YouTube. Aí um tempo depois começou a monetizar também o canal, eu comecei a me envolver com aquele tema de concurso. Até então eu não produzia nenhum tipo de material meu mesmo para vender, para colocar no digital para vender. E eu tinha só parcerias. Né? Então eu não tinha essa expectativa, essa noção de o que eu vou fazer, qual produto. Porque não é igual uma bolsa, né? Você produz uma bolsa, aquilo ali é um produto que você pode ensinar
a fazer bolsas. Exato. Né? Hoje, para você entrar no digital, normalmente a pessoa está muito focada em um único produto, mas quem produz entretenimento também não deixa de ser uma coisa que você está gerando valor para as outras pessoas. Exato. E você também pode ganhar com isso. Um dia eu recebo uma ligação do Glaudimar e ele fala: Sobral, você não tem noção o que foi esse mês. Aí ele me mostra: cara, eu consegui ganhar tanto com o meu canal do YouTube, que era quase o que ele ganha por mês como policial. Depois eu consegui ganhar, eu não vou falar valores, mas mais de 2 vezes o que ele ganha por causa da indicação dos cursos. E aí você também criou ainda um projeto Simular, né? Que vende simulados para quem... Simulados e questões para concursos públicos, né? Específicos de concursos específicos, né? A gente já fez para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Polícia Militar agora recentemente a gente fez também, Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil de Minas, Polícia Federal também. A gente tem materiais em questões comentadas. A pessoa compra ali os cadernos e também adquire esse material. Esse material é junto com um sócio e esse é produto nosso mesmo, é um produto meu bacana. também. E aí é um negócio, né? E assim, o que eu acho legal no final disso tudo? Porque se você for parar para olhar, você como policial, você está com a sua vida resolvida, vamos colocar, né? Você mora no interior, um custo de vida mais baixo. Mas e o propósito? O que você está conseguindo fazer é levar uma esperança para quem está buscando isso, né? E gerar um propósito por trás disso. A minha própria profissão de policial civil, ela já foi idealizada com esse propósito de ajudar outras pessoas. Porque quando eu comecei e pensei na profissão de ser policial civil, eu já me deparei com algumas situações na vida que eu não sabia como reagir. Né? Situação de, por exemplo, estar na rua ali e ver um casal discutindo e o cara agredindo a mulher. Quase ninguém está preparado para reagir e saber o que fazer numa situação dessa. Sem dúvida. E às vezes a pessoa trava. Às vezes você quer ajudar, mas você fica naquela. Se eu ajudar, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso? Eu posso ajudar? Eu posso intervir? De que forma eu posso intervir? Então a minha escolha por ser policial partiu muito de ajudar as pessoas e eu encontrei, além de ser policial, uma outra forma de também ajudar pessoas a virem para o meu mundo, a entenderem um pouquinho esse mundo e aproximar as pessoas também dessa atividade policial. Porque tem 2 propósitos, na verdade. Tem a questão de mostrar para as pessoas qual é o trabalho da polícia e assim aproximar a população e as pessoas do trabalho policial e também trazer pessoas que querem ser policiais também. Então, no digital, a minha gente intenção... do bem, né? Gente do bem, né? Isso é o mais legal, né? A minha intenção no digital era de acrescentar os meus ganhos e ganhar pelo menos mais a metade do que eu já ganhava. Né? E deu bastante certo isso. Por ano, no ano passado, eu ganhei acho que 2 vezes o que eu ganho dentro da polícia, somando ali com o digital. Então, o nosso trabalho começou ali de forma gradativa, um pouquinho aqui, uma parceria ali, fazendo diferença na vida das pessoas, gerando valor nas pessoas. E eu acho que o segredo, se tiver um segredo para isso, é isso, você gerar valor nas pessoas. O produto que você tem no digital consegue agregar valor na vida das pessoas, consegue somar, muda alguma coisa na vida das pessoas, seja para lazer, seja para saúde, seja para entretenimento, desenvolvimento da profissão, agrega em algum valor. Então você tem uma ferramenta na mão que pode se transformar num grande negócio. Aí, dali para frente, é como você entrega isso. E como você enxerga também até onde você tem capacidade de transformar isso em monetização, né? Sim. Porque eu sempre falo isso. Se você tem audiência, a coisa que você precisa criar é audiência. A segunda coisa que você tem que criar é transformação. Essa audiência te enxergar como essa pessoa. Porque, por exemplo, às vezes não adianta você ter 100 mil seguidores e você fazer humor de pegadinha. Você vai ter logo, mas depois essa pessoa vende o quê? Então, a não ser que ela venda um show, que ela venda um stand-up ou algo assim, ela vai ter dificuldade de vender para essa audiência. Agora, vai olhar o canal do YouTube do Glaudimar, não tem milhões de pessoas, porque você não fica preocupado em ficar gerando conteúdo violento, né? Mas ele tem um público que ele se conecta,
que ele... Vai lá depois seguir ele e vai ver ele contar a história do Juvenal, né? Quem que é o Juvenal? Quem é Juvenal, né? Eu nunca falei isso, inclusive. Quem é o Juvenal? Na verdade, Juvenal não é quem é Juvenal, é o que é Juvenal. Juvenal é um estado de espírito. Juvenal é aquele dia que você não quer acordar, que você quer procrastinar, que você quer deixar para depois, que a cama é melhor do que sair da cama. Então, o Juvenal é essa pessoa. E todo mundo tem um pouco de Juvenal. Você inclusive a gente. Todo mundo, eu tenho Juvenal. Uhum. Tem dias que você é mais ou menos Juvenal. Então, quem é Juvenal? Juvenal é isso, é um estado de espírito. Você que decide. Aquele dia que você vai ser mais ou menos Juvenal. De onde você tirou esse nome de Juvenal? Juvenal, interessante. Eu tenho um bordão que é Fala Meu Jovem. Uhum. Então tem o jovem. Inclusive você foi me dar uma camisa de presente, leu Juvenal, mas estava escrito juvenil, né? Você juvenil. Foi juvenal nesse momento. Exato. Entendeu? Isso é juvenal. É cometer gafe, é errar. Todo mundo é um pouco de juvenal. Então o juvenal começou... É o cara que quer estudar 3 dias antes da prova e passar. É o cara que espera para estudar, para treinar para o TAF. O TAF é uma etapa de física, do concurso. Física. Que o juvenal é o cara que quer treinar para o TAF faltando 3 meses para a prova física. Que ele quer correr 2 km e em 30 dias está preparado. E morrer, né? E não vai aguentar. Esse é o juvenal. Juvenal começou, na verdade, com essa questão de jovem, né, Juvenal, aí teve esse nome que ficou parecido. Só que teve uma coincidência também. No meu trabalho lá, teve um colega que o nosso superior fez um arquivo de modelo escrito algumas coisas lá, e o modelo que ele deixou, o exemplo, era Juvenal. E era para a gente seguir aquele modelo, mas colocar o nosso nome. O que o colega fez? Escreveu Juvenal e preencheu o negócio todo certinho, mas no nome ele colocou Juvenal. E isso era ser Juvenal também. Aí eu peguei esse nome e falei assim, pô, esse nome é engraçado. E assim, é interessante nisso, né, que eu acho que isso esse é o Juvenal. Esse é o Juvenal. É interessante isso que você fez, que você acabou sem ofender ninguém. Você mostra o que a pessoa não deve ser, né? Ela própria se julga. Todo mundo se vê Juvenal. Se vê Juvenal em algum momento. E a pessoa, hoje eu tô Juvenal. Inclusive, alguns vídeos no canal, eu já sabia, né, que concurso é parecido. O concurseiro, ele segue um padrão ali. E tem coisas que acontece, ainda mais quando você tem um grupo ali de 50 mil pessoas, de 100 mil pessoas, alguém vai fazer alguma coisa errada. É esquecer de pagar o boleto de inscrição no concurso. Estudou e não pagou o boleto de inscrição. Ou não se inscrever, mesmo que passou o dia de se inscrever, ele deixou passar. Então algumas coisas acontecem. E os relatos das pessoas são interessantes. Falou, dei uma de Juvenal, esqueci de pagar o concurso, paguei o boleto errado, paguei outro boleto em vez de pagar o boleto. Então a própria pessoa se enxerga com esse avatar, né? É um avatar do que não. Do momento que todo mundo tem, mas do momento que não deu certo, que né? não deu certo. Sem ofender ninguém. Sem ofender ninguém. Isso eu achei... De forma descontraída. Isso eu achei fantástico, isso que você fez. Sem explicar, as pessoas já entenderam. Quem me segue há mais tempo já entendeu o que é Juvenal sem eu ter explicado. A primeira vez que eu estou explicando exatamente, tecnicamente foi agora. É o Juvenal. Foi agora. Para finalizar, assim, depois eu vou pedir para você deixar um recado aí para o pessoal, mas para finalizar, o que eu reparo? O digital, um dia eu ainda vou falar só sobre isso, mas o digital, você de alguma forma você atrai, depois no seu Instagram principalmente, você se relaciona muito bem com as pessoas. Hoje a gente estava aqui, né, ele falou, hoje é terça-feira, hoje é dia de eu fazer caixinha de pergunta, e aí as pessoas vão mandando as dúvidas, então você se relaciona e não tem jeito. Quando a pessoa se relaciona com você, ela vai comprar de você, porque ela está buscando aquilo. Né? Então você acaba, parabéns, você faz isso muito bem, né? E aí é aquilo que a gente estava conversando, tem 1 milhão de outros negócios aí que pode surgir, porque você tem uma audiência que gosta de você, que confia em você, que você faz um trabalho muito de propósito mesmo, de ajuda, muito, muito íntegro, né? A gente vê essa reciprocidade das pessoas de quererem ajudar, elas querem estar perto de você. E quando a gente fala de produto, é fácil a gente entender que você tem um produto e a pessoa quer comprar. Só que quando, por exemplo, você abre uma live e você vê a pessoa fazendo uma doação, que às vezes o valor daquela doação ali não é monetização, é outro nome ali, que você ajuda ali no YouTube, aquele valor que a pessoa está mandando ali é mais do que um valor de um produto seu. Você vê que a pessoa quer aquilo ali, ela quer te ajudar, ela quer retribuir o que você já fez por ela. E isso no digital é muito forte. Entregar
valor às pessoas, entregar alguma coisa para as pessoas, mesmo que as pessoas não comprem nada. Então vão ter pessoas que querem, de alguma forma, retribuir. Né? É até que. Eu brinco assim. Inclusive vou falar isso. Se você é uma pessoa que já vem há muito tempo entregando conteúdo de graça, é como se você... Primeiro você tá indo contra as leis do universo, tá? A lei do universo é uma lei de dar e receber. Só que você, de certa forma, está depositando isso em algum lugar. Um dia, se você quiser, você vai lá e saca. Porque as pessoas você está desenvolvendo nas pessoas uma questão de gratidão. Sim. Tem pessoas que não vão ter condição de te pagar nunca, vão orar por você e tá tudo certo. Mas muita gente vai querer uma camisa sua, um produto seu, né, que vai querer fazer parte, tá próximo a você. Eu tenho certeza, se hoje você montar, por exemplo, uma comunidade, né, um clube, onde você uma vez por semana você faz uma live ali com a galera, traz elas pro Zoom, por exemplo, traz elas para perto. O cara tá disposto a pagar talvez 20, 30 reais para estar no meio disso, para você conectar com outras pessoas que estão estudando. Por quê? Porque ela quer estar perto de você. Sim. Entendeu? Pro meu canal no YouTube, por exemplo, eu segui alguns canais ali. Tinha um específico que eu seguia, que era o canal do Peter. E ele dá muitas dicas de YouTube para quem está começando. Muitas dicas mesmo. Então, toda a estrutura do meu canal, a parte técnica ali, eu aprendi com o canal dele. Dicas de como você montar thumbnail, roteiro e tudo mais. E até então, nunca tinha comprado produto nenhum dele. O dia que ele lançou o produto, eu já tinha um canal rodando, funcionando, e eu não por gratidão, às vezes a gente compra. Eu comprei um curso dele que foi R$1.000. Eu já comprei um curso de R$3.500 do Pablo Marçal. Por gratidão. Por gratidão. Só o que ele me entregou Só que eu queria fazer parte de algo, sabe? Tipo assim, na hora que ele nunca vai olhar lá a lista de pessoas, mas o meu nome tá lá no Excel lá dele, entendeu? Por quê? Porque só o que ele já me entregou no gratuito, e eu vejo que geralmente pessoas que têm essa dificuldade de pagar, amigo, você também vai ter dificuldade de vender, né? A gente, quando é mais propenso a isso, valoriza o trabalho do outro, a gente acaba... às vezes a pessoa quer que as pessoas valorizem o trabalho dela, mas ela nunca valoriza o trabalho do outro. A gente consegue transmitir, as pessoas percebem isso também na gente. Total. Claudimar, a gente está chegando ao fim desse episódio aqui. Cara, foi um prazer ter você aqui. Prazer é meu aqui, Marcelo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, seja mensagem do seu pessoal sua, seja de digital. Então, eu acho assim, o que ficou claro aqui? Uma pessoa de uma profissão que a gente vê no dia a dia, um policial, conseguiu de uma forma ir para o digital, né? Então é isso que eu tenho mostrado também através desses podcasts. Olha só, não é um professor, não é um instrutor, não é alguém que já vem de conhecimento, né, no mercado, mas de repente ele viu uma oportunidade e está montando um negócio maravilhoso em torno disso, que vai chegar até onde? Até onde a capacidade dele empresarial puder enxergar e alcançar. Né? Então, deixa uma mensagem para a galera aí. O pessoal que segue o Marcelo Sobral, meu amigo Marcelo Sobral, vocês estão com uma pessoa sensacional aqui para vocês ouvirem. Aproveitem o máximo que vocês puderem, o que esse cara tem para ensinar. E o que eu podia passar de mensagem para você, de repente, que está me ouvindo aqui, é que não importa a situação que você está hoje. Olhe em volta de você aquilo que você consegue melhorar, mudar e olhe para frente. Aquilo que você tem hoje e aquilo que você construiu até hoje, você vai usar como bagagem e você precisa de aprender algumas habilidades novas aí para ir além. Então, não fique limitado ao seu hoje. Olhe aquilo que você consegue alcançar lá na frente. E não se prenda a coisas que vão te limitar. Às vezes a gente tem uma limitação para começar alguma coisa e a gente acha que aquilo ali, algum pré-requisito é necessário, mas comece com o que você tem. No meio do caminho você vai melhorando as habilidades e desenvolvendo alguma coisa. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo falar no microfone, sabendo olhar para uma câmera, mas em algum momento você tem que começar. Então dê o primeiro passo, se comprometa com você mesmo, que você vai conseguir atingir objetivos que você nem imaginava. Vai por mim. Maravilha. E deixa pro pessoal aí como é que faz para poder te encontrar. Para me encontrar no YouTube é só pesquisar o meu nome, Glaudimar Pedrosa com Z, ou no Instagram, @Glaudimar Pedrosa. E é Glaudimar com G. Com G. Procura Glaudimar no YouTube. Eu acho que só escrever Glaudimar no YouTube deve me encontrar. Não é um nome muito comum. Gente, foi um prazer ouvir essa história do Glaudimar.
E eu queria deixar um abraço para você. E agora você já sabe, para você poder ir para o digital, fale com Sobral. Eu estou aí no Instagram, @FaleComSobral. Você pode ouvir esse podcast também, só o áudio dele no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas, no YouTube também, tá? Então segue lá e ouve a gente, porque daqui vai vir muita coisa boa ainda. Se você quer vir pro digital, fala comigo e bora, até a próxima.